Naquela manhã, o Sr. José estava deitado em sua cama antiga, no quarto modesto que ele chamava de lar há décadas. A luz suave atravessava as cortinas desgastadas, iluminando seu rosto marcado pelas rugas e pelo tempo. Seus olhos, cansados e serenos, olhavam através da janela para o jardim, onde os primeiros raios de sol tocavam as árvores e os muros que ele mesmo cuidou com carinho durante tantos anos. Ele sabia que o tempo estava passando e que, com a saúde se deteriorando, logo precisaria de cuidados mais intensos. Quando anunciou essa necessidade para seus 3 filhos, uma discussão inesperada começou a surgir. Ana, a filha mais velha e conhecida por sua personalidade firme, foi a primeira a se pronunciar. Seu tom de voz era determinado: pai, o senhor precisa vir morar comigo, em minha casa. O senhor terá tudo o que precisa. E meus filhos estarão por perto para lhe fazer companhia. Ela tinha orgulho de ser a filha mais velha, aquela que sempre cuidou da família. Mas em seu olhar havia um brilho de obstinação, como se quisesse afirmar que era a única capaz de assumir essa responsabilidade. Pedro, o filho mais novo, que morava com o pai há muitos anos, logo se opôs. Não vejo razão para o senhor sair de casa. Pai, eu sempre estive aqui, cuidando de tudo. Continuarei a cuidar do senhor como sempre fiz. A voz de Pedro era calma, mas sua expressão era decidida. Para ele, cada canto daquela casa guardava memórias e laços profundos com o pai. Ele se sentia, de certo modo, mais próximo ao Sr. José do que qualquer outra pessoa da família. Marcos, o irmão mais velho, geralmente reservado, dessa vez demonstrou firmeza. Aproximando-se do pai, disse com um tom sereno mais resoluto: pai, o senhor deveria vir para minha casa. Posso oferecer as condições de que o senhor precisa para descansar com tranquilidade. Ele era o primogênito, aquele que o Sr. José sempre esperou que fosse o exemplo para os irmãos. Mas o olhar de Marcos, embora seguro, carregava uma leve insegurança, como se ele tentasse provar seu valor aos olhos do pai. Os 3 filhos se entreolharam, e o ar na sala ficou pesado com uma tensão quase palpável. Os olhos do Sr. José passavam de um filho para o outro, seu coração apertado ao ver que, ao invés de união, seus filhos agora estavam distantes, cada um defendendo seu próprio ponto de vista. Ele se lembrou dos dias em que todos riam juntos, reunidos ao redor da mesa, e das promessas de carinho e união que fizeram quando ainda eram crianças. Os 3 filhos continuaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas a tensão no ambiente se intensificava. O Sr. José sentia-se incapaz de falar. Sua voz parecia trancada por uma mistura de tristeza e arrependimento. Como o pai, ele havia se dedicado ao máximo para criar seus filhos com amor e ensinar-lhes a importância da união familiar. No entanto, ali, naquela pequena sala, ele via claramente que o tempo e as circunstâncias haviam deixado cicatrizes profundas entre eles. Ana foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu sempre estive aqui para o senhor, pai. Disse ela, com um tom de voz mais suave, mas ainda firme. Marcos e Pedro têm suas próprias vidas e famílias, mas eu estou disposta a largar tudo para cuidar do senhor. Suas palavras carregavam um leve tom de ressentimento, como se ela se lembrasse das vezes em que sentiu que tinha que ser a responsável, a que deveria cuidar dos outros. Havia, em seu olhar, uma mistura de orgulho e mágoa, como se esperasse ser reconhecida pelo esforço que sempre fez pela família. Pedro, visivelmente incomodado com a afirmação da irmã, interrompeu: não é só você, Ana. Eu também estou aqui. E não estou apenas disposto a cuidar do pai. Eu já faço isso há anos. Conheço cada necessidade dele. Não é justo que você agora queira mudar tudo. A voz de Pedro mostrava uma dor reprimida.
Um sentimento de que seu papel nunca foi plenamente valorizado pelos outros. Ele olhava para Ana. Mas por trás das palavras. Era como se ele tentasse provar ao pai que ele também era digno de reconhecimento. Marcos, por sua vez, cruzou os braços e deu um suspiro pesado antes de falar. Eu também quero o melhor para o pai. Disse ele, tentando manter o tom equilibrado. Mas em sua voz havia uma leve tensão. A diferença é que eu tenho condições de oferecer um lugar mais adequado, onde ele possa descansar com tranquilidade. Não se trata apenas de quem esteve aqui ou não, mas do que é melhor para ele. Mas em seu rosto, o Sr. José notou uma leve sombra de insegurança. Como se ele também sentisse que sua presença sempre foi um tanto distante. O Sr. José observava tudo. Sua dor crescendo a cada palavra dita. Ele percebeu que a discussão não era apenas sobre quem cuidaria dele, os filhos estavam trazendo à tona anos de mágoas e ressentimentos não resolvidos. Cada um parecia querer provar algo para ele. Como se sua aprovação fosse a única coisa que pudesse preencher as lacunas emocionais que existiam entre eles. O Sr. José observava cada filho com um olhar de tristeza e inquietação, sentindo a tensão entre eles crescer. O silêncio na sala era quebrado apenas por respirações pesadas e olhares furtivos de ressentimento que iam de um irmão a outro. Eles não estavam apenas decidindo sobre o futuro do pai, mas pareciam reviver anos de frustrações e mágoas acumuladas. Ana, sentindo o clima pesado, olhou para Pedro e Marcos e, com um tom levemente cortante, disse: Vocês acham que porque fizeram uma visita de vez em quando ou que ofereceram algum dinheiro estão sendo mais importantes do que eu? Eu é que sempre estive ao lado do pai nos momentos difíceis. Ela continuava a se esforçar para manter uma postura firme. Mas seu tom revelava uma mistura de orgulho ferido e ressentimento. Pedro, se sentindo atacado, levantou a voz. Algo raro para ele. Não é porque você acha que sabe o que é melhor que tem o direito de decidir por todo mundo, Ana. Só porque você é a filha mais velha, não significa que entende as necessidades do pai mais do que nós. O tom de Pedro, usualmente calmo, agora carregava uma agressividade nova. Como se ele finalmente tivesse espaço para expressar o que vinha aguardando. Marcos, que até então tentava manter a calma, ergueu as mãos em sinal de impaciência. Vocês sempre veem as coisas do próprio jeito. A questão aqui é o que é melhor para o pai. Não sobre quem fez mais ou menos. Estamos falando de um lar onde ele possa ficar confortável e seguro. Mas, ao ver o olhar de desprezo da irmã e o semblante duro do irmão, ele percebeu que suas palavras estavam sendo ignoradas. A sensação de desvalorização que ele sempre sentiu começou a aflorar, à medida que a discussão aumentava. A sala, antes um lugar de aconchego, agora parecia sufocante. Cada lembrança, cada pequena mágoa que os três guardavam estava vindo à tona, como uma ferida que nunca cicatrizou. O Sr. José assistia a tudo, sem saber como intervir. Ele sempre acreditou que o amor entre eles era suficiente para superar qualquer diferença. Mas naquele momento, tudo parecia desmoronar diante dos seus olhos. A disputa se acirrava. E, em um momento de raiva, Pedro disse algo que ele mesmo não esperava. Sei que vocês estão preocupados com o dinheiro do pai. Vocês estão mais interessados nisso do que realmente em cuidar dele. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, deixando Ana e Marcos estupefatos. Aquela era uma acusação grave. Mas havia uma parte de verdade oculta em cada um deles, a preocupação com o futuro e com o que o pai deixaria. Ana, furiosa, se voltou para Pedro. Como você ousa dizer isso? Desde quando você me conhece para afirmar algo assim? Ela lutava contra as lágrimas, mas seus olhos traíam o quanto aquelas palavras atingiram. Marcos, calado, fitava o chão, evitando encarar os irmãos. Mas a verdade é que ele também tinha dúvidas e inseguranças sobre o que cada um realmente queria. As palavras de Pedro haviam acendido uma chama de suspeita.
E nenhum deles sabia mais se estavam defendendo seus direitos como filhos ou se o orgulho e o ressentimento haviam se tornado mais fortes do que o desejo de proteger o pai. O clima na sala estava insuportavelmente tenso. Os três irmãos agora se encaravam com olhares duros. Cada um tentando manter firme a sua posição. Mas claramente abalados pelas palavras duras trocadas. Ana se esforçava para controlar as lágrimas. A voz saindo trêmula. Mais determinada. Vocês não têm ideia do quanto sacrifiquei para estar aqui e cuidar do pai. Sempre fui eu quem carregou essa responsabilidade. E agora vocês acham que podem chegar e decidir por mim? Pedro rebateu. Os olhos faiscando de raiva. Sacrifício? Como se nós dois não tivéssemos feito sacrifícios também. Ana. Eu estive aqui todos os dias. Cuidando do pai. Enquanto você estava ocupada com o que considera sacrifícios. Não pense que é a única que se importa. Marcos, que até então parecia desconfortável e hesitante, de repente explodiu. Algo incomum para ele. Vocês acham que eu não me importo? Eu talvez tenha sido o que mais precisei abrir mão de coisas para ser o filho mais velho. O exemplo. Vocês sempre pensaram que a responsabilidade era só sua. Ana. Mas nunca viram o peso que eu carreguei por anos. A discussão se tornou cada vez mais acalorada. E, enquanto os irmãos trocavam acusações, o Sr. José observava em silêncio. A dor e o desespero estampados em seu rosto. Cada palavra que saía da boca dos filhos era como uma punhalada em seu coração. Ele nunca imaginou que os filhos, os mesmos que ele havia criado com tanto amor e cuidado, poderiam um dia estar tão distantes emocionalmente. Em meio à discussão, Ana, agora em um impulso de raiva e frustração, levantou-se e, com a voz trêmula, lançou uma acusação que estava guardada dentro dela há muito tempo. Você sempre foi o preferido. Pedro. Sempre. O pai sempre te viu como o pequeno protegido e eu sempre fui apenas a filha responsável. Tudo o que fiz foi para ter o reconhecimento que nunca veio. Ela olhou para o pai. As lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai. Alguma vez o Senhor me valorizou pelo que eu sou? Ou eu sempre fui apenas uma obrigação? Pedro. Chocado com a intensidade das palavras da irmã, perdeu momentaneamente o chão. Ele sabia que o pai o tratava com certo carinho especial, mas nunca tinha percebido o quanto isso afetava Ana. Ao mesmo tempo, Marcos mantinha-se calado. Mas por dentro, sentia-se como se finalmente tivesse dado voz ao ressentimento que sempre carregou em silêncio, a expectativa constante de ser o exemplo, o responsável, o filho modelo, o Sr. José, que até então estava em silêncio. Tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele sabia que muito do que estava ouvindo eram mágoas que ele, sem perceber, havia causado. A vontade de consertar tudo estava lá. Mas ele se via incapaz de unir novamente os laços que agora pareciam desfeitos. Mas naquele momento, uma batida na porta interrompeu a discussão. A batida repentina na porta trouxe um instante de silêncio. Os três irmãos olharam para a porta, ainda ofegantes e emocionalmente abalados. Como se a interrupção tivesse esfriado por um momento o calor da discussão. O Sr. José, com a voz fraca e hesitante, pediu que um deles fosse abrir. Pedro caminhou até a porta e, ao abri-la, encontrou a vizinha, Dona Lourdes. Uma senhora idosa e amiga de longa data da família. Com um sorriso acolhedor, ela olhou para Pedro e depois para os outros. Como se percebesse a tensão que pairava no ar. Eu vim trazer um bolo para vocês. E disse ela, segurando um prato coberto. Achei que o Sr. José iria gostar de algo doce. E parece que vocês precisam de um pouco de doçura por aqui. Pedro agradeceu. E Dona Lourdes entrou na sala com um olhar observador e, ao mesmo tempo, compreensivo. Ela havia conhecido os irmãos desde pequenos e sabia do amor que existia naquela família. Mesmo que agora estivesse escondido sob camadas de mágoas e ressentimentos.
Ao ver o estado de ânimo de todos, ela sentiu que era o momento de intervir com sua sabedoria de vida. Ela colocou o bolo na mesa e se virou para o Sr. José. José, querido, vejo que há muita coisa não resolvida aqui. Você sabe que eu não sou de me intrometer. Mas vocês são como uma família para mim. Talvez seja a hora de todos vocês falarem o que realmente sentem. Ana, Pedro e Marcos se entreolharam, ainda com as emoções à flor da pele. Mas o olhar firme e gentil de Dona Lourdes parecia criar um espaço seguro. Ana, relutante, foi a primeira a se abrir. Eu só queria que meu pai me visse pelo que sou, queria que ele soubesse o quanto me esforcei para cuidar da família e para estar à altura das expectativas. Sua voz estava embargada, mas havia uma sinceridade que todos ali podiam sentir. Pedro, com os olhos baixos, respondeu: Eu sei que você sempre fez muito, Ana. Mas nunca pensei que você se sentia assim. Eu também queria que o pai visse que minha presença aqui não era só uma obrigação. Talvez eu tenha me acomodado em ser o filho mais próximo. Marcos, olhando fixamente para o bolo, confessou: Eu sempre fui o que precisava dar o exemplo. O que não podia falhar. E às vezes, isso me fazia me afastar de todos vocês. Achei que vocês não perceberiam. Que eu só precisava ser o irmão perfeito. Mas agora vejo que talvez cada um de nós tenha carregado uma carga pesada e nunca nos permitimos dividir isso. O Sr. José sentiu um nó se desatar em seu peito ao ouvir as confissões dos filhos. Ele nunca imaginara que suas expectativas, seu jeito de amar, tivesse deixado marcas tão profundas. Com os olhos marejados, ele se levantou lentamente, apoiado por Dona Lourdes. Olhou para cada um de seus filhos. Perdoem-me, ele disse com a voz trêmula. Eu sempre achei que estava fazendo o melhor para vocês. Mas agora vejo que talvez eu tenha errado. Eu só queria que vocês se sentissem amados e protegidos. Mas cada um de vocês acabou se sentindo de uma forma que eu não percebi. Dona Lourdes, com sua presença serena, segurou a mão do Sr. José e sorriu para os irmãos. Talvez vocês tenham uma oportunidade de começar de novo. Ainda estão aqui, juntos. E ainda tem tempo para se entender e recomeçar. Com essas palavras, o silêncio se transformou em um momento de reflexão profunda. Os três irmãos ficaram em silêncio, absorvendo as palavras da vizinha e o pedido de perdão do pai. Era como se, naquele instante, as camadas de orgulho e mágoa que os separavam começassem a se dissolver lentamente. Ana, a primeira a se emocionar, enxugou discretamente uma lágrima antes de olhar para o pai. Pai, ela disse. A voz suave, quase como se estivesse falando consigo mesma. Eu acho que nunca percebi o quanto cada um de nós estava preso em nossas próprias expectativas. Eu sempre quis ser forte. Mostrar que conseguia cuidar de tudo e mais. Na verdade, eu só queria que o Senhor soubesse o quanto tudo isso significava para mim. Pedro assentiu, agora compreendendo a profundidade das palavras da irmã. Ele percebeu que sua própria busca por reconhecimento o tinha cegado para o esforço e a dedicação dela. Ana, ele disse, com sinceridade, eu nunca pensei no peso que você carregava. Eu achava que só eu queria a aprovação do pai. Mas agora vejo que cada um de nós estava lutando pela mesma coisa de formas diferentes. Marcos, mais reservado, respirou fundo e finalmente olhou para o pai e para os irmãos. Eu passei tanto tempo tentando provar que era capaz de liderar, de ser o exemplo, que acabei criando uma distância entre nós. Talvez fosse eu quem deveria ter procurado vocês. Conversado, mas eu sempre tive medo de mostrar qualquer fraqueza. O Sr. José, que até então estava em pé, apoiado por Dona Lourdes, sentiu uma onda de alívio e emoção. Ele estendeu as mãos trêmulas e, um a um, os filhos se aproximaram dele, deixando de lado as mágoas antigas. Eles se abraçaram,
cada um deles sentindo o peso de anos de incompreensões se desfazer. Dona Lourdes, que observava tudo em silêncio, sorriu com um olhar de aprovação. Aquele momento era mais do que uma reconciliação, era o início de um novo capítulo para aquela família. Após o abraço, ela sugeriu que todos se sentassem juntos para comer o bolo que trouxera, como um símbolo de doçura e renovação. Naquela mesa simples, onde há poucos minutos o ambiente estava carregado de tensão, agora reinava um sentimento de paz e união. Eles conversaram sobre memórias antigas. Riram e, principalmente, prometeram que iriam compartilhar os momentos bons e difíceis com mais sinceridade e empatia. O Sr. José, com os olhos brilhando de felicidade, observava os filhos e pensava consigo mesmo que, finalmente, a família estava unida de uma maneira verdadeira e profunda. Enquanto os irmãos riam e compartilhavam memórias em volta da mesa, o Sr. José observava cada um deles com um sorriso sereno no rosto. Aquele momento, tão simples e íntimo, era tudo o que ele sempre desejou, ver seus filhos unidos, deixando para trás o peso dos ressentimentos. Ele se sentia em paz, como se o maior presente que poderia ter recebido fosse aquele reencontro familiar. Ana servia as fatias de bolo com um cuidado especial, como se cada pedaço fosse uma oferenda de carinho para seus irmãos e para o pai. Pedro, normalmente reservado, contava histórias de infância, fazendo todos rirem ao lembrar das pequenas travessuras e dos momentos alegres que haviam compartilhado. Marcos, com o rosto iluminado por um sorriso sincero, finalmente se permitia relaxar ao lado dos irmãos, sem a pressão de ser o exemplo ou o irmão mais velho. Dona Lourdes, sentada um pouco à parte, observava a cena com uma expressão de ternura e satisfação. Ela sabia que a reconciliação entre os filhos de José não apagara todos os anos de mágoas e dificuldades. Mas aquele era um passo importante. Com a sabedoria de quem já havia vivido muitas histórias, ela sabia que as feridas familiares precisavam de tempo e paciência para cicatrizar completamente. Em um momento de pausa, o Sr. José pigarreou, chamando a atenção dos filhos. Com a voz suave, mas firme, ele começou a falar: meus filhos, eu sei que nosso passado tem altos e baixos. Cada um de vocês se sacrificou à sua maneira. E eu talvez não tenha demonstrado a gratidão que sentia. Hoje, vocês me deram o maior presente que eu poderia ter recebido, ver vocês juntos, rindo, com o coração mais leve. Eu só peço que continuem a se apoiar, a se ouvir, a valorizar a família que construímos. Ana segurou a mão do pai, com os olhos marejados, e disse: nós sempre seremos uma família. Pai. Agora, mais do que nunca, eu entendo o valor disso. Não importa onde cada um de nós esteja, o Senhor é o elo que nos une. Pedro e Marcos assentiram, compartilhando o mesmo sentimento. Enquanto o dia escurecia e as luzes da casa começavam a acender, o sentimento de paz e união se espalhava pela sala, envolvendo cada um deles. Naquele momento, não havia mágoas. Apenas o amor simples e genuíno que, mesmo após tantos desencontros, permanecerá intacto. Naquela noite, eles prometeram que, apesar das diferenças e dos caminhos diversos, nunca mais deixariam que o orgulho ou as inseguranças os afastassem novamente. Enquanto a noite avançava, os irmãos permaneceram na casa do pai, algo que não faziam há muitos anos. Sentados ao redor da mesa, conversavam como nos velhos tempos, recordando histórias da infância, os conselhos sábios do pai e as lições que a vida havia lhes ensinado. O Sr. José observava com orgulho, absorvendo cada risada e cada troca de olhares entre seus filhos. Ele sabia que, finalmente, eles haviam encontrado um entendimento mútuo, algo que ele sempre esperou, mas temia que nunca acontecesse. No silêncio do seu coração, ele agradecia pela chance de viver aquele momento.
Em um certo momento, Marcos sugeriu algo inesperado. Por que não fazemos isso mais vezes? Reservamos uma noite para estarmos juntos aqui, na casa do pai. Cada um traz algo. Uma história. Uma lembrança. Ou até mesmo algo que gostaria de compartilhar. Seria uma forma de manter viva nossa conexão e, principalmente, de estarmos ao lado do pai. Ana e Pedro se entreolharam, surpresos, mas encantados com a ideia. Era uma proposta simples, mas cheia de significado. Algo que os uniria e daria continuidade ao vínculo que estavam reconstruindo. Ana, com um sorriso carinhoso, assentiu. Acho uma ideia maravilhosa. Marcos, podemos começar na próxima semana. Vou trazer aquele álbum de fotos antigas. Sempre tem uma história nova para contar sobre aquelas imagens. Pedro sorriu e acrescentou: eu trago o café. E, quem sabe, algumas histórias que nem o pai conhece sobre as travessuras que fazíamos enquanto ele trabalhava no jardim. Todos riram. E o Sr. José sentiu uma alegria silenciosa e profunda. Era como se seu sonho estivesse finalmente se realizando. Com seus filhos unidos e comprometidos em fortalecer os laços familiares. Dona Lourdes, que ainda estava ali, sorriu em aprovação, dizendo: vocês estão criando algo especial. A família é a nossa maior herança. E cada momento como este é uma pedra preciosa que guardamos no coração. Com aquela promessa de encontros regulares, os irmãos começaram a arrumar as coisas, preparando-se para voltar para suas casas. Mas, ao se despedirem, o abraço foi mais apertado. Os olhares mais sinceros e as palavras carregadas de afeto. Cada um sabia que aquele era o início de uma nova fase, marcada pela compreensão, pelo perdão e pela promessa de nunca mais deixarem que as diferenças os separassem. Enquanto os filhos saíam e a casa se silenciava, o Sr. José ficou sozinho na sala, envolto por uma paz que há muito não sentia. Ele fechou os olhos e sorriu para si mesmo, feliz por ver a família finalmente unida. Sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Mas, ao mesmo tempo, sentia que seu legado estava vivo e seguro nos corações de seus filhos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.